professora Estela Lameira, diretora da FAO, que veio falar sobre a Bienal, foi professora lá, não foi, professora? Professora no CEPA, estava aqui justamente pensando que nos idos de 80, dos anos 80 e ainda dos anos 90, era um local que era, assim, tremendamente procurado por pessoas que faziam fila. E não eram pessoas que vinham das comunidades mais carentes, não. Era porque realmente era um ensino de qualidade. As escolas privadas, eu acho que ficavam até num segundo plano em relação às escolas públicas. A senhora vê isso assim como um desestímulo também profissional? Olha, eu até há pouco, parabenizando o Audálio Dantas e o José Marques de Mello, eu dizia que o fato deles terem ganho o prêmio Jabuti, que todos sabem, e nos darem a honra, eu volto à sua pergunta, mas eu vou chegar por aí. Eu dizia que muita gente sai de Alagoas, antes era só o sertanejo que saía, mas muita gente sai de Alagoas para buscar melhores oportunidades, não é? E aí eu dizia para eles que a região deles, a cidade deles, ficava órfã de pessoas que iam brilhar lá fora. Mas que eu parabenizava essas pessoas porque eles voltavam para brindar a terra-mãe com os prêmios Jabuti, no caso, né? Uma terra que infelizmente não tinha sido tão mãe para eles, né? E a gente tem visto isso com a sociedade de uma maneira geral. Não estou assim pretendendo fazer defesa de ninguém especificamente, nem colocar aqui uma causa social, mas como professora que fui primária, professora do ensino médio, eu fico muito triste quando entro no CEPA, que vejo que as coisas realmente não estão mais como nos anos em que eu trabalhei ali. Não necessariamente porque eu estava ali, claro que não, mas porque havia uma preocupação realmente com a escola pública, que a gente sente que ao longo dos anos a coisa foi se dispersando e já não tem mais a mesma força, não é? O aluno de escola pública, ele tem os favorecimentos em termos de vestibular, porque tem aquele percentual da universidade pública que hoje é reservada para ele, mas isso não reflete tão bem lá na frente. E eu falo isso já como professora universitária. Como eles chegam na universidade, professora? Alguns, mais por esforço próprio, chegam com um conhecimento de mundo muito grande, mas com lacunas também enormes. Eu tive alunos brilhantes, um inclusive que participou de um concurso na região Nordeste e foi selecionado para ser leitor na França, em Estrasburgo. E foi um aluno que praticamente saltou da escola pública para os exames de supletivo e quando chega na universidade, excelente conhecimento de mundo, mas com grandes lacunas. Mas teve a sagacidade de buscar o preenchimento dessas lacunas. E a gente se sente feliz quando a gente vê isso, porque eu também tenho que reconhecer que o professor da escola pública é quase um mágico, porque trabalhar com as condições limitadas que a gente trabalha, é preciso realmente a gente usar da magia. Agora, e da boa vontade. a universidade, claro, tem outra preocupação, um foco diferente da formação anterior, da graduação, e ela tem instrumentos, né, para estímulo à leitura, estímulo ao conhecimento, coisa que me parece que foi se perdendo ao longo do tempo, antes da graduação, durante o ensino fundamental, o segundo grau, isso foi se perdendo aos poucos. Eu acho que a gente vive uma encruzilhada difícil no ensino superior também, porque o ensino à distância é uma coisa muito positiva, a interiorização das universidades públicas também bastante positiva, mas tudo isso tem que ser trabalhado porque os cursos presenciais começam a sofrer com isso também. A gente tem, às vezes, que explicar para os alunos que nos cursos presenciais, as oportunidades de você estar ali na sala de aula, de debater, de ter realmente aquele momento
do tete-a-tete com o professor, a possibilidade de realmente ter uma relação mais física com tudo aquilo, com a biblioteca. Eu acho que é isso que me faz, vou entrando já em outro assunto, porque eu sei que você vai me perguntar, desculpa, é isso que me faz feliz estar como organizadora da Bienal. E são os contraditórios. Enquanto a gente ganha o prêmio Jabuti, a gente tem índices de analfabetismo, enquanto a gente realiza uma Bienal, pouca gente lê. Mas na Veja do dia 18 de setembro, saiu uma reportagem muito interessante, fazendo uma avaliação sobre a Bienal do Rio. E eu até coloquei em um EduFal Notícias, dizia assim, o Brasil lê sim. E aí eu retomei esse dizer, dizendo que Alagoas quer ler também. E mais do que, como eu falei, a gente ter números para mostrar que os índices de alfabetização são grandes, a gente tem que trabalhar uma educação com cidadania, realmente. Fazer com que as pessoas tenham oportunidades. Eu acho que a gente, no meu caso, eu sou professora há muitos anos, eu vivo hoje a felicidade de receber alunos que são filhos de alunos meus. Então, é uma geração que eu recebo. Então, quando eu olho ali, eu fico muito feliz. Quando eu estou do lado de colegas que foram meus colegas na universidade, são hoje meus colegas, mas que foram meus alunos, foram meus orientandos. Então, a gente se sente feliz. E eu acho que, como servidora pública, eu só posso dizer, eu tenho contribuído. Eu sei que a gente contribui com limites, mas é muito bom. E é isso que eu estou tentando fazer com a Bienal. Que é a 6ª edição e que só tem crescido, né? Às vezes encurtado de tamanho, mas isso não significa... Eu acho que a gente já tem uma história de sucesso, não é? Mesmo, como eu falei de outras vezes, as 4 últimas edições da Bienal, organizadas pela Sheila Maluf, 2, inclusive, tiveram como homenageados os patronos, em 2009, José Marques de Mello, que é um dos que agora tem o prêmio Jabuti, e em 2011, o Audálio Dantas, que também vai estar com a gente. Infelizmente, ele não vai estar na programação, porque o meu contato com ele foi posterior à programação impressa. Foi no momento que ele veio para Flimar, que a gente tinha tentado e não tinha conseguido, e ele generosamente disse que viria, até viria para a abertura, mas vai haver uma inauguração de uma praça Vladimir Herzog, em São Paulo, e como o livro dele, As Duas Guerras de Vlado Herzog, tem essa relação, ele vai participar desse momento. Então, ele só chega no dia 27, 26 ou 27, e vai estar nos brindando, por isso que eu digo, com um lançamento do livro dele aqui, As Duas Guerras de Vlado Herzog, na Sala Caetés, no dia 27, do 10 às 16 horas. Então, já quem pega a programação já tem que fazer 2 observações. A inclusão do jornalista Audálio Dantas, né? E a saída do Ariano Suassuna. A saída do Ariano Suassuna, que a gente já havia alertado há muito tempo nas redes sociais e no próprio site da Bienal. Até pela questão de saúde. A gente tentou conversar com a família ainda fez a gente esperar um pouco, porque estava na esperança, mas há um bom tempo que a gente já noticia. Mas parece-me que uma das matérias tinha ficado no site da UFAL. E domingo houve até uma pergunta, mas eu acho que foram pessoas que não tinham ainda transitado nas outras matérias, nas redes. Inclusive, nós retomamos a matéria do Facebook para explicar que realmente o Ariano Suassuna, infelizmente, não poderia estar presente. A gente até já havia tentado substituir é difícil dizer, né? Mas seria alguém que teria também um grande valor, que era o Antônio de Nóbrega. Mas não foi possível, a gente preencheu de outra forma, vai ter uma série de atrações e vamos ter também a presença da Maitê Proença, que vai estar... também está uma programação cultural, programação de visitas. Nós temos muito, eu já falei aqui em alguns autores que estão chegando, fico feliz que alguns estão chegando, anteciparam a vinda para vir para a abertura. É o caso do Cristóvão Tesa, que esteve representando o Brasil em Frankfurt, e é um dos 10 autores selecionados para o site americano da Amazon, né? É muito prestigiado, né? Agora, professora, abertura na sexta-feira, né?
há uma expectativa muito grande. É a primeira que a senhora está coordenando, É a né? primeira. Realmente, antes de mim, Sheila fez as 4, a Leda fez uma, o Heraldo fez alguns eventos dessa natureza também, o Eduardo Magalhães. Antes do Eduardo, teve a Lourdes Azevedo, mas ainda era uma imprensa universitária. A Edufal ainda não tinha feito grandes eventos, mas já estava num bom caminho. Então está aguardando, né? Os minutos, as horas estão se passando assim, a senhora vislumbrando assim. Acho que aqui já é a até sexta-feira. já é até o nervoso. Mas eu estou muito feliz. Eu acho que tenho contado com uma equipe maravilhosa, não me canso. E olhando aqui para uma folha que eu tenho na minha mão, que eu disse eu vou falar isso para o Miguel, como a gente escolheu ter como patrono os escritores e as escritoras alagoanas, e as homenagens vão ser assim em diversos momentos. Graciliano Ramos, Jorge de Lima, vamos ter mesas redondas. A Secretaria de Cultura do Estado vai ter uma participação efetiva na homenagem a Graciliano Ramos. A gente usou da estratégia que foi um consenso de nomear as salas com obras de autores alagoanos. Por isso que eu falei, Sala Caetés, tem o Acendedor de Lampiões, tem um espaço, você deve conhecer, claro, o nosso querido Jorge Cooper. A gente nomeou o mezanino como Espaço Sonho pelo Avesso. Tem outro espaço também, que é um espaço que é um nome que me fascina, Caminho das Sete Estrelas, que é uma obra de Rosinha do Carmo. Então, a gente tem vários outros espaços, o Acendedor de Lampiões, e por aí vai. A nossa homenagem, a gente quer que ela venha chegando, ela pode acontecer durante a Bienal. Ontem mesmo recebi um e-mail de um autor de um produtor de cinema, Silvio, acho que Silvio, sim, que vai lançar um filme, O Universo de Graciliano, e me propôs que a gente encontrasse um espaço para a projeção desse filme na Bienal, e é o que a gente vai procurar, não é? Neste ano dos 80 anos do Caetés. É sempre ano de comemorar alguma coisa, É verdade. Né? Fica então o convite, sexta-feira abertura. A abertura está marcada para as 18 horas. Vamos dar um espaço de uns 15, 20 minutos, pedindo a todo mundo que chegue cedo para poder depois a gente desfrutar da feira dos livros. Todas as editoras já vão estar instaladas. Então, sexta-feira às 18 horas, aberta ao público, com um espetáculo de música portuguesa, de cordel, e com o Eliezer Seton nos brindando também com o hino nacional e o hino de Alagoas. Professora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Miguel. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia.